Mato Grosso é o maior produtor de soja do país, mas enfrenta graves problemas com o escoamento. As condições das estradas e a pouca exploração de outros modais, como hidrovias, oneram o setor. E para falar sobre esse e outros assuntos, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o deputado federal por Mato Grosso, Adilton Sacchetti, que é coordenador da Comissão de Infraestrutura e Logística da Frente Parlamentar da Agricultura. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Vânia. Boa tarde a você que está nos assistindo nesse momento. Deputado, falando aí em outros modais, aqui em Mato Grosso sempre se defendeu a utilização de hidrovias para ajudar no escoamento aí e melhorar a logística de transporte. Mas, há uns tempos atrás aí, tinha um procurador que não gostava de hidrovia. E o procurador daquela época hoje é o governador. Pedro Taques já concorda com hidrovia? Conversou com ele sobre isso? Não, já conversamos, sim. Eu acho que nada como dar tempo ao tempo. Que é o senhor da razão. É o senhor da razão. Na época, ele tinha suas razões também, e a gente tem que entender que quando você ocupa um cargo, e ele ocupava um cargo de procurador, ele tinha uma função ali. E ele não fugiu da sua função, ele cumpriu a sua função como procurador. E nem sempre aquilo que é o nosso desejo é possível, naquele momento, pela legislação. Havia impedimentos que ele cobrou. Claro que hoje ele é governador, claro que hoje a situação é diferente, a postura dele passa pela função do cargo que ele está. Agora ele tem a necessidade também de trabalhar para que as hidrovias aconteçam. E a hidrovia do Paraguai, que foi essa hidrovia que a gente fala da situação que teve na época ele como procurador, ela é uma hidrovia histórica. A América do Sul foi colonizada por essa hidrovia aqui, os primeiros migrantes chegaram através dessa hidrovia. Então é uma hidrovia secular que realmente precisa ser ajustada, adequada, cumprir a legislação que hoje que impediu o seu funcionamento na época e voltar a funcionar porque é extremamente importante para o nosso Estado. O problema logístico nunca ficou tão evidente para a população em geral quanto do movimento dos caminhoneiros, das transportadoras, que parou parte do país. E vai parar, se não, vai parar porque dia 23 já tem um indicativo de greve de novo, se não houver uma tomada de posição pelo governo federal, buscando solução para o problema dos caminhoneiros. É um problema gravíssimo, há um excesso de caminhão nesse momento de oferta de frete, desequilibrou o frete, há um problema. E a gente fica refém só de um tipo de modal. A gente fica só na mão do caminhoneiro. Nós temos a hidrovia, que seria uma grande solução para o nosso estado. Nós temos as ferrovias, que já, desde que eu me lembro que eu vim para o Mato Grosso, a gente ouve falar em ferrovia no Mato Grosso. E ela chegou até Rondonópolis depois de muito tempo de espera. Se passaram praticamente quando Bezerra era governador, já se falava na ferrovia chegando até Cuiabá e indo até Rondônia. E ela parou, primeiro parou lá no Taquari, depois parou no Alto Araguaia, depois parou no Itiquira, agora está parada em Rondonópolis. Não sei quando, no ritmo que vai, chega a Cuiabá e sobe para cima. Mas tem a FICO também, que se falou em colocar aqui dentro do estado, se começou de forma entusiasmada e, de repente, a burocracia estagnou e parou. Tem a ferrovia para ligar o norte do estado até Porto Santarém, também está parado os estudos. Quer dizer, é muito difícil trabalhar num país como o nosso, quando os entraves que a gente tem são dessa monta. O produtor, ele é eficiente da porteira para dentro. Saiu da porteira para fora, a sua atividade hoje tem muita dificuldade, em função dos problemas de logística e em função de infraestruturas. Não estou falando de ferrovia, mas vou falar de um outro tipo de veículo muito parecido, que é o VLT. O senhor foi presidente da GECOPA por 11 meses e deixou o cargo, depois fazendo algumas denúncias ainda na extinta empresa autarquia, que depois foi substituída pela Secopa. Na época, o senhor já reclamava da questão do ordenamento de despesas, da escolha dos projetos. O senhor já previa o futuro, todo esse cenário que nós vimos, que mostramos agora há pouco na reportagem em Várzea Grande? O senhor saiu, só complementando a pergunta da Evânia, o senhor deixou a GECOPA, que antecedeu a Secopa, porque o senhor não concordava em executar o serviço mal feito que está aí hoje? Essa foi a razão principal ou não? Não, houve uma série de razões que levaram a gente à tomada de decisão de nos afastarmos do cargo. Primeiro que o desenho, na origem da GECOPA, ele tinha um erro de origem, que todos decidiam o que fazer e somente um respondia. Era só
o presidente que era ordenador de despesas. Os outros diretores não tinham responsabilidade nesse sentido. Tá? Segundo, a interferência política foi muito grande dentro da Gecopa. A gente não conseguia trabalhar tecnicamente, tudo era com questão política. A decisão pelas obras, a Gecopa foi... O exemplo mais claro da interferência é o VLT. O VLT, na época que nós estávamos na presidência, nós não discutíamos VLT. Por que não discutíamos? Porque havia um projeto, já de mais de 8 anos, dentro da Prefeitura de Cuiabá, que se vinha trabalhando o BRT. Um projeto de longo prazo, Prefeitura e Ministério das Cidades, que já estava encaminhado. Quando chegou a Gecopa, ela abraçou esse projeto. E a função da Gecopa não era criar novos projetos, era executar as obras essenciais para a Copa do Mundo. Quais eram? O estádio, os centros de treinamento, o Fan Park e a mobilidade que estava contratado, que era o BRT. E nada mais. De repente, a Gecopa se desvirtuou, foi por um outro caminho. Nós não concordávamos, alertamos na época, não fomos ouvidos, pedimos o nosso afastamento e dizíamos quando saímos, a interferência política vai inviabilizar a Gecopa. E deu no que deu. Os interesses políticos sobrepuseram interesses técnicos e ultrapassou os limites. O VLT é o legítimo caso disso. Não se seguiu preceitos técnicos e eu não estou falando isso agora. Na época do VLT, eu me pronunciei e falei, não teve estudo técnico, não teve, enganaram a população com umas audiências públicas, fajutas, fizeram tudo à revelia da técnica e está aí agora. O VLT iniciado, e não sei quando termina e não sei como termina. É um problema, aquelas pessoas que ali estão pagam um preço muito caro por erro de planejamento, por falta de visão e por questão política. Ele foi uma decisão somente política e não técnica. Deputado, só para a gente encerrar aqui, que o nosso tempo já acabou. Antes da entrevista, eu conversava com o senhor aí sobre esse decreto do bom pagador em suavíssimas prestações mensais. O senhor me disse que vai querer conversar com o governador Pedro Taques para se inteirar sobre esse assunto. Mas, assim, de forma geral, é um decreto que pode dar certo? Eu não falei com o governador sobre esse decreto. Eu, na sexta-feira, quando eu saí daqui, tentei conversar com ele. Depois ele me retornou, eu estava em viagem, no fim chegou à noite e no final de semana não procurei. Devo hoje conversar com ele para entender o motivo desse decreto. Eu entendo que a auditoria tem que ocorrer, tem que ir atrás de quem fez mal feito, tem que punir quem fez mal feito, mas a questão de desconto, eu acho que é uma questão privada de cada um. Dá para negociar desconto? Dá para negociar, mas é negociação individual e cada um aceita ou não aceita. É uma situação que eu não quero fazer juízo de valor sem antes conversar com ele para entender os motivos e por que foi tomada essa decisão. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado a você. Muito obrigada.